O julgamento de Eduardo Cunha. Ex-presidente da Câmara dos Deputados pode perder o mandato por ter mentido em CPI sobre contas no exterior. Em entrevista ao Conexão Repórter, político que deu início ao impeachment de Dilma Rousseff diz que não tem medo de ser preso na Operação Lava Jato. Não tem nenhum motivo para nós sermos presos, porque nós não cometemos nenhum delito. Ministra Carmen Lúcia toma posse na presidência do Supremo em cerimônia com presença de investigados na Lava Jato. Coronel reformado da Polícia Militar do Rio de Janeiro é acusado de estupro e tenta intimidar policiais que o prenderam. Não acaba com a sua polícia, entendeu? Eu resolvo tudo segunda-feira. Sim, senhor. Presos 3 acusados de agredir chefe de torcida organizada a pauladas antes de clássico no Recife. Pneumonia atrapalha a candidata à presidência dos Estados Unidos. A saúde de Hillary Clinton virou uma questão política aqui nos Estados Unidos há menos de 2 meses das eleições presidenciais. Aquários com Sônia Braga é desbancado e Pequeno Segredo de David Sherman vai representar o Brasil no Oscar. Mas cada um escolhe seu próprio céu. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A sessão extraordinária na Câmara dos Deputados, que vai decidir se Eduardo Cunha terá ou não o mandato cassado, vai atrasar pelo menos 1 hora. O parlamentar é acusado de mentir em um depoimento que prestou na CPI da Petrobras. O repórter Tiago Nolasco está lá na Câmara, ao vivo. Ele tem as informações. Boa noite, Tiago. Por que a sessão foi adiada? Oi, Raquel e Nascimento, boa noite para vocês, boa noite a todos. Foi uma decisão do presidente da Câmara dos Deputados. Em entrevista exclusiva ao Conexão Repórter com Roberto Cabrini, Eduardo Cunha disse que não teme ser preso na Operação Lava Jato e negou a hipótese de fazer um acordo de delação premiada. O Conexão Repórter com Roberto Cabrini você pode rever no site do SBT. Bandidos tentaram assaltar uma joalheria em São Paulo. 2 deles foram presos ontem à noite, o outro passou a noite no local do crime, mas só foi descoberto hoje pela polícia. Um dia depois do tiroteio que terminou com um morto e 2 feridos, o Morro do Turano, no Rio de Janeiro, amanheceu com escolas fechadas e moradores em pânico. Um suspeito de trocar tiros com a polícia foi preso. Criminosos invadiram uma rádio em Aracaju durante um programa ao vivo. Foi decretada a prisão preventiva do coronel reformado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, acusado de estuprar uma menina de 2 anos e de tentar subornar policiais. Um barco que ia para Belém foi atacado por piratas. A ação foi violenta. As vítimas ficaram 3 horas sob a ameaça de armas. A polícia descobriu o esconderijo dos ladrões e recuperou boa parte dos objetos roubados, mas até agora ninguém foi preso. E veja agora outras notícias pelo Brasil. O aumento no valor dos botijões de gás já causa um rombo nas contas dos consumidores e também dos comerciantes. Em Porto Alegre, a diferença de preços pode chegar a R$ 17. A menos de 2 meses da eleição presidencial americana, a saúde de Hillary Clinton é questionada pela oposição. A candidata democrata de 68 anos anunciou que está com pneumonia. Veja a seguir, ministra Carmen Lúcia assume presidência do Supremo Tribunal Federal. O filme brasileiro indicado pelo Ministério da Cultura para concorrer ao Oscar. Começa a valer o acordo de cessar fogo na Síria. Resultados do fim de semana dão um gostinho de decisão para Palmeiras e Flamengo na próxima rodada. Não perca, é já já. Na Síria começou hoje uma trégua que parte do mundo não acredita que vá funcionar. O cessar-fogo é mais uma tentativa num conflito que já matou quase 500 mil de pessoas. A reportagem é de Sérgio Uti. Cerca de 2.000 pessoas participaram da posse da ministra Carmen Lúcia, que na tarde de hoje assumiu o Supremo Tribunal Federal. A nova presidente declarou como prioridade o combate à corrupção. Vamos ao vivo a Brasília falar com Kennedy Alencar. Boa noite, Kennedy.
Quais devem ser as principais diferenças entre as gestões de Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia? O prazo para inscrição ou renovação de matrícula no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, foi prorrogado em consequência da greve dos bancários. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial. Os estudantes terão até 20 dias depois do fim da greve para levar a documentação aos bancos. Enquanto isso, podem frequentar as aulas normalmente. O filme Pequeno Segredo foi escolhido pelo Ministério da Cultura para disputar uma vaga no Oscar no ano que vem. Veja em instantes, ao vivo, a votação do parecer que pede a cassação de Eduardo Cunha. A diferença entre Palmeiras e Flamengo cai para 1 pontinho. O Dia dos Atletas Brasileiros na Paralimpíada. Você vai ver já já. E nós voltamos a falar sobre a votação que vai decidir o futuro do deputado afastado Eduardo Cunha. O repórter Tiago Nolasco está na Câmara. Tiago, a sessão foi atrasada em 1 hora para que os parlamentares pudessem registrar a presença. Isso já foi feito? A sessão já começou? Obrigada, Tiago. E agora chegou a hora das notícias do esporte. Vamos começar pelo Campeonato Brasileiro. Pois é, Bruno Vicari. Os líderes Palmeiras e Flamengo se enfrentam na quarta-feira, né? Que se pode chamar aí de uma decisão antecipada. E tem um favorito, Bruno? O favorito é o Palmeiras, viu, Nascimento? Porque joga em casa, mas ainda até considera um pouco cedo para tratar esse jogo como decisivo. Porque depois dessa partida serão ainda mais 13 rodadas pela frente e o Atlético Mineiro também está na disputa. E depois da propaganda eleitoral gratuita, você assiste a mais um capítulo inédito de Cúmplices de um Resgate e logo depois tem a volta de Chiquititas. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.